E imagina acordar um dia e descobrir que seu destino é viver dentro de um dos lugares mais fechados, ricos e controlados do planeta. A Cidade Proibida. Não é condomínio de luxo, é palácio imperial mesmo, com muros altos, guardas, regras para respirar e protocolo até para espirrar. Agora imagina que para morar lá, você teve que abrir mão da chance de ter filhos e de uma vida normal fora dos portões. Bem-vindo ao mundo dos eunucos na dinastia Ming. Antes de mais nada, o que é um eunuco? De forma direta, era um homem que havia passado por um processo de castração. Não precisa imaginar cena de filme de terror. Não é esse o objetivo aqui. O importante é entender que, para os chineses daquela época, um homem castrado era visto como alguém seguro para viver perto do imperador, das concubinas e de todos os segredos do palácio, justamente porque não podia gerar descendentes nem criar uma linhagem rival. Durante a dinastia Ming, muitos meninos pobres eram castrados, ainda jovens, com a esperança de conseguirem um lugar no palácio. Para algumas famílias, por mais cruel que pareça hoje, isso significava uma chance de ascensão. Em vez de passar a vida no campo, o filho poderia trabalhar bem pertinho do poder, ter comida garantida, roupa, um teto e, com muita sorte, até influência. Era uma aposta alta e dolorida em troca de segurança e status. Uma vez dentro da Cidade Proibida, a vida do eunuco começava bem longe de qualquer glamour. Nada de chegar mandando em ministro. A maioria começava fazendo serviços simples: limpar pátios, carregar água, acender lamparinas, cuidar de utensílios, preparar banhos, arrumar roupas, organizar pergaminhos. A rotina era quase militar. Acordar cedo, seguir ordens, decorar protocolos, aprender a forma correta de se curvar, falar, parar de falar e sumir discretamente quando necessário. A Cidade Proibida era enorme, um labirinto de pátios, salões, corredores e jardins. Era praticamente uma cidade dentro da cidade, mas, ironicamente, os eunucos viviam cercados por ouro, jade e seda, e, ao mesmo tempo, presos a limites muito rígidos. Não podiam entrar em qualquer área, não podiam se aproximar de qualquer pessoa, não podiam abrir a boca fora de hora. Tinha regra até para como segurar uma bandeja. Se você é do tipo que esquece protocolo de festa de família, imagina lembrar-o de um palácio imperial. No meio disso tudo, o eunuco precisava aprender a arte mais importante da corte: sobreviver. Ele tinha que ler o clima do palácio como quem lê previsão do tempo. Imperador de bom humor, chega mais tranquilo. Imperador irritado, melhor virar parede. Intriga entre concubinas, finge que é cego, surdo e mudo. Briga entre ministros. Se alguém perguntar, você estava lavando o chão do outro lado do mundo. Apesar da imagem de fragilidade, muitos eunucos se tornaram figuras poderosas. Mas no começo da carreira, a vida era pé no chão, literalmente. Varre aqui, leva bilhete ali, fica de vigia na porta, faz recado de um lado para outro. Um erro de comportamento podia render punição séria. Não era um emprego onde se podia responder: fala com minha gerente. O gerente, no caso, podia mandar prender, bater ou expulsar. E o clima emocional? Você vivia cercado de luxo, mas longe da família, sem possibilidade de casar ou ter filhos, convivendo com outros eunucos e com uma hierarquia rígida. Então, eles criavam algo parecido com pequenas famílias dentro do palácio. Havia o eunuco mais velho que ensinava o mais novo, aquele que protegia, aquele que fazia fofoca, aquele que sabia de tudo e fingia que não sabia de nada. Como qualquer lugar de trabalho, só que com dragões esculpidos nos telhados e o imperador no andar de cima. A relação com o corpo também mudava. Muitos eunucos lidavam com consequências para a saúde, fraqueza, mudanças físicas, sensação de não se encaixar nos padrões comuns de masculinidade. Ao mesmo tempo, eram justamente essas características que os tornavam adequados para o palácio.
Eles ocupavam uma espécie de zona cinza na sociedade da época. Não eram vistos como homens comuns, mas também não eram tratados como mulheres. Eram um grupo à parte, com regras próprias, roupas próprias, dormitórios próprios e até rituais próprios. E aí entra o lado meio irônico da história. Para o povão lá fora, eunuco parecia sinônimo de pessoa sem poder, um tipo de servo. Mas, dentro da cidade proibida, eles tinham acesso a segredos que nem muitos nobres conheciam. Sabiam quem brigou com quem, qual concubina estava em alta, qual ministro havia caído em desgraça. Viam cartas, escutavam conversas, carregavam mensagens que podiam mudar o rumo de uma decisão imperial. Um eunuco muito atento podia transformar esse conhecimento em influência. Um eunuco distraído podia transformar o mesmo conhecimento em motivo de acusação. Então, neste primeiro bloco, dá para resumir assim: ser eunuco na cidade proibida, na dinastia Ming, era viver num misto de privilégio e prisão, luxo e solidão, medo e oportunidade. Você perdia uma parte essencial do corpo, mas ganhava uma chave simbólica para entrar no coração do palácio mais vigiado do mundo. Só que essa chave vinha com lembrete permanente. Qualquer passo em falso e você virava exemplo do que não fazer. Agora, vamos entrar na parte mais saborosa da vida de eunuco na cidade proibida: o poder e as intrigas. Com o tempo, alguns eunucos subiam na hierarquia. De simples ajudantes de limpeza, podiam se tornar supervisores de setores, responsáveis pelas cozinhas, pelos aposentos do imperador, pelos tesouros, pela guarda de selos imperiais e até pela organização de audiências. Um eunuco de confiança podia estar literalmente ao lado do trono, ouvindo tudo que o imperador dizia. Imagina o nível de influência de alguém que controla quem entra e quem sai da presença do governante. Se um ministro irritante resolve aparecer às 7 da manhã, o eunuco que guarda a porta pode ajudar a agenda a ficar cheia. Se um aliado quer falar em particular, o mesmo eunuco pode facilitar. É o tipo de poder silencioso que não aparece nas pinturas oficiais, mas que muita gente respeitava, temia e, claro, tentava conquistar. Com essa proximidade, alguns eunucos se tornaram verdadeiros conselheiros. Eles sabiam o humor do imperador, conheciam suas manias, seus medos, seus momentos de fraqueza. Podiam, com meia frase, influenciar uma decisão. É claro que isso também gerava inveja, acusações e conflitos. De vez em quando, surgia algum escândalo envolvendo eunucos acusados de corrupção, de manipular o imperador ou de acumular riquezas demais. E quando isso acontecia, a queda era feia. Palácio ama subir gente, mas adora derrubar também. Ao mesmo tempo, a vida cotidiana continuava cheia de detalhes práticos. O eunuco tinha horário para acordar, tarefas distribuídas, treinamentos, reuniões com superiores. Alguns cuidavam exclusivamente das vestes do imperador, outros dos móveis, outros das cerimônias religiosas, outros das concubinas, vigiando portas, chamando médicos, levando recados. Eram os bastidores vivos da máquina imperial. Se o palácio funcionava como um grande teatro, os eunucos eram parte do pessoal de bastidor que faz tudo rodar enquanto o público só vê o brilho do palco. E o lado emocional, de novo, batia forte. Muitos eunucos, mesmo com poder e riqueza, relatavam sentimentos de solidão e falta de pertencimento. Eles não tinham uma casa para onde voltar, uma família própria para formar, uma velhice cercada de netos. O palácio era casa, trabalho e mundo inteiro ao mesmo tempo. Alguns tentavam compensar isso através de amizades profundas com outros eunucos, quase como irmãos de destino. Outros se apegavam ao imperador, às concubinas, aos príncipes, criando vínculos de lealdade que podiam durar décadas. Também existia um lado material interessante. Um eunuco bem posicionado podia acumular bens,
Dinheiro, presentes, roupas finas, objetos de jade, pequenas propriedades. Quando chegava à velhice, ele podia sair do palácio e viver com mais conforto do que teria se tivesse ficado pobre na aldeia. Em alguns casos, adotavam sobrinhos ou meninos jovens para cuidar deles, já que não tinham filhos biológicos. Era uma tentativa de criar algum tipo de continuidade, mesmo que não fosse de sangue. Do ponto de vista político, a presença de eunucos poderosos na Cidade Proibida era uma faca de dois gumes. Para alguns imperadores, ter eunucos fortes significava ter gente fiel, porque, teoricamente, eles não tinham família nem clã lá fora para defender. Para outros, significava risco, já que eunucos podiam formar grupos, criar alianças, fazer acordos e manipular informações. Assim, ao longo da dinastia Ming, houve períodos em que eles foram supervalorizados e outros em que foram duramente reprimidos. Vida de eunuco era montanha-russa emocional e política. No meio disso tudo, não dá para esquecer que, por trás do uniforme, da reverência e do silêncio, havia seres humanos tentando encontrar sentido em uma existência bastante diferente do padrão. Alguns se orgulhavam de servir o imperador e viam aquilo como missão. Outros carregavam arrependimentos profundos sobre o que precisaram sacrificar. Havia quem se acomodasse, quem se revoltar, quem fizesse piada para aguentar. Sim, porque onde tem gente, tem humor. É fácil imaginar eunucos fazendo brincadeiras entre si, rindo dos exageros da corte, comentando as fofocas da semana no turno da noite, tentando não enlouquecer no meio de tanta formalidade. Quando a gente olha de longe, a figura do eunuco da Cidade Proibida, na dinastia Ming, parece quase um personagem de filme. Roupas elaboradas, andar rápido, olhar atento, sempre surgindo na hora certa com a informação certa. Mas quanto mais de perto observamos, mais entendemos que eram pessoas presas a um sistema grande demais, tentando sobreviver e, se possível, encontrar algum tipo de dignidade e sentido dentro daquela estrutura. No fim das contas, a vida de um eunuco na Cidade Proibida era um paradoxo permanente. Ao mesmo tempo em que ele perdia algo fundamental do corpo, ganhava acesso ao coração do poder imperial. Ao mesmo tempo em que vivia cercado de luxo, experimentava solidão. Ao mesmo tempo em que ocupava um lugar de aparente fragilidade, podia se tornar uma das figuras mais temidas do palácio. Talvez a melhor forma de resumir seja assim: ser eunuco na dinastia Ming era viver numa espécie de novela sem fim, cheia de intrigas, alianças, quedas, ascensões e reviravoltas, só que sem botão de pausa e sem chance de mudar de canal. E mesmo que a história tenha sido escrita há muitos séculos, ela ainda levanta perguntas que continuam atuais. Até onde alguém é capaz de ir para escapar da pobreza? O que as pessoas estão dispostas a sacrificar para ter poder ou segurança? E, principalmente, quanto custa, de verdade, viver tão perto do centro do mundo e, ao mesmo tempo, tão longe de uma vida comum?